Boa tarde, Rafa. Boa tarde. Só um minuto até a doutora Fernanda entrar também. Olá, Tarde, Fernanda. Tudo boa jóia? tarde. Tá me escutando bem? Tô sim. Tá tudo ótimo. Ai, não. Eita. E já tem amigos aí? Deixa eu ver E quem aí, está Fer? aqui. Gente, botando o dedinho na frente da câmera é o melhor, né? Faz parte. Tudo bem, Gabi. E você, tudo bem? Tudo jóia. Vamos bater um papo aí, né? Hoje, Vamos. sobre Presença saúde. do Rafael. É. Aí. Bom, acho que vamos nos apresentando, né, Fer? Bom, eu sou a Gabriela, trabalho com a Fernanda já há vários anos, né? Sou advogada e, e sou pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Previdenciário. Minha doutora Fernanda, Oi, gente, agora que eu vi que uma amiga minha do Japão entrou. Pamela, saudade. É, Bom, eu sou a Fernanda, né? Eu sou formada em Direito já há algum tempo. Eu trabalhei com a Gabriela já há bastante tempo, né? A gente, assim, agora a gente está suspensa porque eu estou fazendo pesquisa da CAPES, né? E não posso me dedicar à advocacia, mas eu estou me dedicando ao que é muito importante também, que é a pesquisa, né? Eu pesquiso a área da saúde desde 2007 junto com o professor Saraiva lá na Faculdade de Direito de Franca, né? Depois eu continuei no mestrado com o professor Aguinaldo, estou no doutorado ainda com o professor Aguinaldo, né? E é um tema que se deixar eu falar a tarde inteira. O direito à saúde é muito polêmico, né? Tem muita coisa que envolve, e principalmente agora na pandemia, né? O pessoal, assim, teve, vamos dizer assim, uma confusão entre saúde e política, né? O que não deveria existir, na verdade, né? Então é isso, né? Se tiver permissão, eu já começo a falar, doutora. bom. Eu vou só fazer uma introdução, né? Lógico que vem bem antes da Constituição de 88, né? Mas a nossa Constituição de 88, ela traz, então, essa positivação para nosso sistema jurídico, né? Como sendo a saúde um dever do Estado, né? Então, efetivar políticas públicas é um dever do Estado, né? A confusão que você diz é necessária, mas no sentido de a gente é, efetivar direitos, né? E não como aconteceu nesse momento de pandemia, né? Eu acho que uma questão que a gente percebe muito como advogado é que deságua muito no judiciário por falta de políticas públicas, né? A questão da saúde. O acesso a esse direito é uma dúvida muito recorrente dos clientes que me procuram, né? Nossa, doutora, mas eu tenho que passar para um médico do SUS, eu tenho direito se eu sou empregado, enfim. Então, acho que é um momento para a gente sanar algumas dúvidas, né, das pessoas, dos cidadãos, com relação a esse direito efetivamente, né? Se tem valores, se tem, enfim, né? São várias questões que nos procuram com relação a isso, né? E a gente queria saber de você aí tão engajada, né? Apesar de você não estar atuando como advogada, você lê as jurisprudências, decisões judiciais e está muito super antenado em tudo isso. A Feira é incrível, né? É uma pesquisadora e tanto, né? Como quase doutora já no assunto, né? Falta só uns dias para que isso se concretize. Parabéns, Fer.
E eu acho que é isso, né? Eu acho que você vai sanar muitas dúvidas aí das pessoas hoje com sua fala. Olha, quando eu falo direito à saúde, eu falo que a gente tem que pensar que o fim do direito é a paz, mas o caminho é a luta, né? Quando a gente fala da luta, né, a gente fala de um filósofo muito importante no direito, né? É o Ehring. Ele fala que todo direito ele não é pacífico, mas o fim dele é a paz, né? O fim dele é o que a gente tem hoje, né? Se a gente for pensar bem, né, o movimento da reforma sanitária, ele aconteceu na década de 70, né, na ditadura. E teve a Conferência Nacional de Saúde em 1986, justamente para discutir um modelo de saúde que atendesse, né, as vontades e os anseios da população brasileira, né? E por que que esse movimento aconteceu? Porque, assim, eu não sei se as pessoas sabem, mas o SUS é só nosso, gente. A gente é um SUS aqui, né? Em nenhum lugar do mundo tem SUS como tem aqui no Brasil. Então, nesse ponto, a gente é, assim, muito avançado. E, e quando a gente remete à década de 70, década de 80, quando a gente lê, né, o relatório final da Conferência Nacional de Saúde, é emocionante. E aí a gente consegue visualizar o que estava acontecendo naquela época, né? Porque, assim, assim, independente de posicionamento político, mas às vezes quando eu vejo as pessoas pedindo ditadura de volta, eu só penso assim, que tipo de vida que você quer viver, né? Você quer viver uma vida em que alguém mande você fazer algo ou que você tenha as rédeas da sua própria vida, né? E o que que isso tem a ver com tudo isso, né? Quando a gente estava na ditadura, a gente tinha um modelo centralizador de saúde. O que que é isso? Tudo era centralizado num único órgão, né? Que decidia tudo pela população. E nem sempre é o melhor para todo mundo. Isso aí acontece. O Brasil é imenso, é enorme. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Mas naquela época, essa dificuldade era maior ainda, porque quem tinha acesso à saúde era quem pagava, né? Então, quem não pagava tinha uma dificuldade imensa, porque teria, na hora que caía no sistema de saúde, teria que arcar com um valor que muitas vezes não tinha. Então, a pessoa não procurava o serviço de saúde, né? Quando veio a Constituição de 88, com essa configuração de um direito que é universal, e que muita gente fala assim que poderia ser visto como uma utopia, porque o Brasil é imenso e a universalidade seria uma utopia, que particularmente eu discordo, eu só penso que a gente tem o direito hoje, público, é universal, ele é imenso, sim, mas a gente tem um sistema tão forte, tão assim nosso, que se a gente conseguisse visualizar ele melhor, a gente o defenderia melhor, né? A gente não defenderia, por exemplo, a privatização do SUS. Porque o SUS, ele não está só naquela UBS do bairro, né? Naquele lugar onde as pessoas vão fazer consulta. Porque quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em tudo que envolve a nossa vida, né? O que que a gente precisa para viver? A gente precisa comer, a gente precisa morar num lugar bom, a gente precisa estudar para evoluir, a gente precisa de várias coisas, a gente precisa de saneamento básico. Então, isso tudo faz parte da saúde. Né? Então, quando a gente fala do SUS, a gente só não fala de um sistema que cuida da doença das pessoas, mas de um sistema que cuida da vida das pessoas, da preservação da vida. Né? Então, eu falo assim, a gente vai no mercado, o SUS está ali. Né? Quem faz o controle dos alimentos é o SUS. Quando a gente vai tomar vacina, que agora vai ter vacina da Covid para muita gente, é o SUS, é o Programa Nacional de Imunizações. Tem também a questão dos pets, que muita gente acha que não, mas o SUS faz o controle de zoonoses, né, das doenças dos bichinhos, porque a gente convive com os animais e eles também transmitem doenças, né? Eles também precisam estar saudáveis. Então, tudo que tem relação com a nossa vida, né, água, meio ambiente, o SUS ele está ali atuante, né? E aí, quando a gente fala assim de uma privatização, a gente tem que pensar se a gente está disposto a pagar por tudo isso, porque aí, aí a conta vai ficar muito mais cara, né? Eu acho que a gente não tem E noção quando. o que é pagar por tudo isso, Fer. A Não, gente não não faz tem, gente. ideia, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, se vocês acham que alimento tá caro, se privatizar vai ficar pior ainda, porque aí vai ter que pagar a empresa que vai fazer o controle dos alimentos, né?
Então, é bem complexo. O sistema é complexo. O que é mais complexo ainda é o cidadão não ter acesso ao direito dele, ao conhecimento do direito que ele tem, o que muita gente não tem, porque hoje, né, a gente tem que visualizar que tudo que a gente conhece é poder, né? Se eu vou num médico e ele me fala assim, olha, Fernando, você está com uma doença, você precisa de um medicamento, e eu vou na farmácia do SUS, esse medicamento não está lá, o poder que eu tenho de entrar contra o Estado é muito grande, mas muita gente desconhece esse poder e tem uma visão muito errada do que pode vir a acontecer, né? O que que as pessoas às vezes têm medo, né? Quando eu trabalhava com a advogada, com a Gabriela, a gente via muita gente com medo de entrar na justiça por conta da demora, porque essa, infelizmente, é uma ideia que o judiciário tem, que é muito demorado, mas quando é demanda de saúde, você está lidando com a vida de uma pessoa, a demanda ela não é tão demorada. Ela pode ser demorada, assim, vamos dizer assim, alguns dias. Pode acontecer de a pessoa morrer no meio do processo? Infelizmente, sim. Eu digo assim que quando a gente entra na justiça, a gente tem que esperar o melhor, não o pior. E aí a gente, a partir do momento que a gente entra na justiça, a gente está com as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, porque a gente está lutando pelo direito que a gente tem, a gente está participando da democracia. É uma forma de participação na política muito forte quando a gente entra na justiça pedindo um direito que a gente tem. Né? Então, a partir do momento que o cidadão ele entra na justiça e fala, olha, eu preciso desse direito. Eu fui no SUS, ele não tem, ele falou que não vai me dar, porque o município ou o estado não tem dinheiro para me dar esse remédio, para pagar esse tratamento. E eu posso morrer por causa disso, ou alguém que eu amo muito pode morrer por causa disso. Isso é poder, né? Você ir atrás, você ter essa. E isso só a democracia proporciona para a gente. Né? Então é a prática da cidadania, é isso mesmo, Yasmin. É a minha aluna maravilhosa, saudade. É a prática da cidadania, a participação política que as pessoas tanto reclamam, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos. A gente tem que ir atrás, né? Então a gente não pode ter medo de ir atrás quando alguma coisa ruim nesse sentido acontece, né? E outra coisa também que às vezes eu vejo, o pessoal acha que é um favor que o Estado está fazendo. Gente, não é favor. Direito não é favor. Direito nunca foi favor. Direito é direito. Se você tem direito, vai atrás, lute por ele. É isso que é você fazer parte da cidadania, você exercer o seu direito, você estar dentro da democracia. É possível sim, Carlos, você pedir a tutela de urgência, por exemplo, vagas de UTI. O que aconteceu na pandemia, muita gente entrando na justiça pedindo vagas de UTI Covid, né? Qual que é o problema? O problema é que quando você entra na justiça, você não vai lidar só com o teu direito, mas com o orçamento do município. Quanto de dinheiro o município vai ter que gastar para te dar aquele direito? Por isso que tem muita gente que é contra entrar na justiça. Só que aí, eu particularmente tenho várias ressalvas contra isso, porque a partir do momento que você não vai atrás, aquela situação ela vai continuar e ela pode piorar. Porque a partir do momento que o gestor público ele determina a escolha de determinadas coisas na área da saúde para a cidade dele e deixa outras para trás, ele está fazendo uma escolha. Né? E quando a gente olha as decisões judiciais, a maioria delas falam sobre isso. Fala assim, ó, se esse cidadão hoje ele não tem o medicamento que ele precisa, ou ele não tem o tratamento que ele precisa, é porque o poder público errou em algum momento. Alguma ação errada do poder público, do gestor público aconteceu. Né? Ele deixou de investir em saneamento básico, ele deixou de investir no meio ambiente, ele deixou de investir em moradia e a saúde dessa pessoa piorou. Né? Isso aí a gente não está nem contando com as doenças que independem desses fatores ambientais que a gente fala. Né? Mas, por exemplo, no caso da UTI Covid, o que muita gente achou injustiça, outras pessoas acharam justiça, é que quando você entra com a decisão judicial, o prefeito ele vai cumprir a decisão judicial. Então, quem entra na justiça tem uma preferência contra quem não entrou. Né? Então, assim, a crítica que muitas pessoas fazem é que seria um sistema de duas portas, né?
a partir do momento que uma pessoa entra, ela teria uma preferência maior do que a outra. Mas isso faz parte de uma dinâmica que a gente fala de você pedir o teu direito, de você mobilizar o direito para que ele aconteça, né? Eu falo que antes de qualquer direito que a gente tem, eu acho que o direito mais importante que a gente tem, que é aquele direito de primeira necessidade, é o direito de você entrar na justiça para reclamar do teu direito. Porque se não tivesse esse judiciário para a gente poder chegar lá e falar, olha, isso não está acontecendo, isso é injusto, eu não consigo resolver isso com uma conversa lá na prefeitura ou na Secretaria de Saúde, e eu poder entrar no judiciário, gente, isso é maravilhoso. Isso é É, lindo. foi. Eu falo que eu poderia falar a tarde inteira, então vai me cortando. Isso é lindo, isso é necessário e é praticamente jabuticaba brasileira, né? Porque acesso, a gente já teve outros clientes em outros países, né, Fer? Ainda quando a gente Exatamente. trabalhava juntos, a gente via o quanto era difícil, né, exercer um direito básico, às vezes, né? Uma relação de trabalho, ou qualquer, né, ou saúde mesmo, saúde, né? A gente teve um caso de saúde. Então, eu acho que muito bem lembrado, né? O acesso que a gente tem à justiça para todos, né? É, assim, sem palavras, né? Sem comentários, né? Não, Só a nossa Constituição mesmo. assim, é uma coisa assim que as pessoas falam assim, ah, é uma bagunça, é muito bagunçado. Gente, é assim, não é que é bagunçado, é o que nos é apresentado. O SUS ele é muito organizado, mas infelizmente ele faz parte de um sistema hierarquizado que muitas vezes ele esbarra em escolhas políticas, né? E, infelizmente a gente tem corrupção na política. A corrupção ela existe, né? Não só aqui no Brasil, em qualquer país do mundo. Mas assim, quando a gente fala do fortalecimento do nosso sistema, a gente fala exatamente disso, da gente talvez assim não precisar entrar tanto na justiça, vamos dizer assim. Eu fiz o meu trabalho de mestrado em planejamento e análise de políticas públicas, e aí eu consegui visualizar assim na região de Ribeirão Preto, que foi onde eu consegui fazer minha pesquisa, que se você olhar para a tua cidade, né, assim, o gestor público olhar para a cidade dele e falar, olha, a minha cidade, as pessoas da minha cidade têm essa doença. Por exemplo, lá em Ribeirão Preto, a maior parte da população tem síndrome de apneia obstrutiva do sono. É uma característica da região, daquela cidade, por Nossa, conta das queimadas de cana. Então, tem uhum, uma série de estudos científicos que falam sobre isso, né? Eu não sei de uhum, fato qual que é aqui de Franca, mas com certeza tem. Então, essa doença específica faz com que as pessoas entrem na justiça, por quê? Porque o poder público não fornece o aparelho necessário para a pessoa respirar. E aí, a partir do momento que a pessoa não tem esse aparelho para respirar, ela desenvolve outras doenças. Aí tem depressão, doenças cardíacas, e isso, para o Estado, é um gasto a mais. Por jamais, isso que com às certeza. vezes eles falam assim, ah, gasta demais. Não é que gasta demais, é que se você planejasse melhor, não gastaria tanto. A gente Uhum, fala que a gente sempre tem que planejar antes as coisas, tentar antecipar. E como a gente fala de pesquisa, assim, ah, Fernanda, isso vai resolver o problema? De fato, é uma hipótese. Mas é uma hipótese muito forte, porque a partir do momento que você planeja, você pode visualizar um resultado. Pode ser que ele aconteça, pode ser que ele não aconteça, mas se ele não acontecer, você melhora a política pública da tua cidade. Assim, fato, é um fato muito forte que se o Estado ele investisse mais em moradia, alimentação e saneamento básico, as pessoas não ficariam tão doentes. Se as pessoas fossem melhor informadas, elas não buscariam o judiciário tantas vezes, porque a gente também tem procedimentos administrativos na Secretaria de Saúde, né? O problema é que às vezes a gente esbarra também com uma burocracia, com um sistema burocrático que faz com que a gente desanime de buscar o nosso direito. Então, acho que a gente não tem que desanimar. A gente tem uhum, que lutar até o fim. Porque é uma coisa que acontece e a gente não pode deixar acontecer, né? Isso aí é o exercício da nossa cidadania, o poder é nosso, né? Nós temos esse poder. Então a gente tem que ir atrás. E assim, e tem uma coisa assim que é muito, muito importante assim que eu estou trabalhando na minha pesquisa, agora de doutorado,
com relação ao próprio ingresso no sistema de justiça. Quando você vai lá entrar com ação com o advogado, ou pela Defensoria Pública, ou pelo Ministério Público, o que que acontece, né? Porque até chegar nesse ponto é uma luta, né? Você até chegar lá, você lutou muito, né, contra a prefeitura, contra a secretaria, até você chegar nesse ponto. E quando você chega lá, você tem uma série de requisitos que o judiciário coloca. Por quê? Um requisito específico mesmo, que às vezes as pessoas ficam com medo, é a questão da pobreza, né? E aí eu pergunto, o que que é pobreza? A pobreza é um conceito tão subjetivo que eu posso falar assim, eu sou pobre, mas eu sei que tem gente que tem menos recursos materiais que os meus. Então, assim, será que eu sou pobre mesmo? Então, assim, é uma questão assim vamos dizer assim, não tem um conceito definido, né? Mas quando a gente fala de hipossuficiência, que é a questão da pobreza no judiciário, quando a gente fala de medicamento, tratamento, o que que o judiciário quer saber? Se você tem condições financeiras de arcar com aquele custo a mais. Se aquele custo ele não vai te retirar a sua essência de vida, por exemplo, o dinheiro que você precisa para pagar a conta, que você precisa para ir no mercado, que você precisa para sobreviver, né? Se você está entrando na justiça, você tem que provar isso, né? E aí tem uma crítica que eu faço com relação a isso, por quê? Porque o SUS não é só para pobres, o SUS é para todo mundo. O SUS ele é universal. Quando a gente fala universal, ele não é seletivo. Ele é para todo mundo, inclusive para quem tem condições financeiras. Então, por isso, por exemplo, quando a gente vai entrar, a pessoa não precisa passar pelo médico do SUS, ela pode ser pelo médico particular dela, o médico de confiança dela. Não tem problema. Ela pode pegar o laudo do plano de saúde dela e levar na justiça e pedir o medicamento para o SUS, porque o SUS ele fiscaliza o plano de saúde. Então, ele está acima do plano de saúde. Então, assim, tem toda vamos dizer assim, essa arquitetura por detrás que que as pessoas desconhecem. Elas acham assim, bom, eu pago meu plano de saúde, né, como se eu estivesse pagando alguém para me prestar o serviço. Tudo bem, você está pagando. Só que o problema é que a saúde é um direito público. Ela não é um direito particular. Então, aquele hospital, aquele plano de saúde, ele não tem lucro em cima daquele serviço que ele está prestando. Ele não deveria ter lucro. E aí, o que acontece? O SUS, ele fiscaliza essas questões. Tanto é que, por exemplo, quando o SUS ele precisa de algum serviço do hospital particular, ele requisita o serviço do hospital particular e arca com os custos que aquilo vai ter. Então, assim, é complexo, é grande demais, mas é maravilhoso. E aí, essa questão da pobreza, ela é somente isso, mas eu vi várias ações judiciais em que o promotor público lá de Ribeirão Preto, ele fala justamente da questão da universalidade, que a gente precisava, dentro do poder judiciário, tentar entender como que é essa questão orçamentária, essa questão da capacidade que a pessoa tem de pagar um medicamento ou um tratamento, sendo que o direito dela é universal. Então, vamos dizer assim, são os limites que o direito tem. Então, isso daí dá muita discussão, né? Inclusive, eu falo para os meus alunos, quem quiser continuar pesquisando aí, é um tema que dá muita discussão. Porque, assim, eu não preciso ser pobre para entrar na justiça contra o SUS. Isso daí eu já sei porque ela é universal. Mas a partir do momento que eu entro lá, eu tenho que demonstrar a minha falta de capacidade financeira para conseguir aquele direito no primeiro momento. Isso daí é fato, né? E qual que é vamos dizer assim, o argumento que a gente tem por detrás disso? É que a- os recursos públicos, eles são poucos, né? Vamos dizer assim, o cobertor é curto e tem muita gente para cobrir. Então, assim, a gente não vai dar para cobrir todo mundo. Então, a gente cobre quem realmente vai precisar, que é quem não vai ter condições de arcar com aquilo, né? Então, essa é uma questão que é muito forte que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Muito legal, Fer. Falou muito bem. E com relação é, a medicamentos, a como exercer esse direito, né? Por exemplo, é, tem um medicamento específico, você falou a questão dos valores, né? Da finitude do- da capacidade, né, erária do poder público, né? Então,
Eu queria saber se, por exemplo, tem doenças mais fáceis de mais fácil acesso ou não, né? Acho que é isso. Olha, assim, a questão das doenças depende, né? Tudo Uhum. depende, né? Mas assim, vamos supor, tem algumas doenças que a gente fala que é doenças raras e doenças ultra raras, aquelas doenças que 1 em 1 milhão tem. Quando Uhum. são essas doenças específicas, né, a gente tem os medicamentos que a gente chama de medicamentos órfãos, que é só aquele medicamento que trata aquela doença, ainda não teve nenhuma pesquisa científica, não teve nada, só tem aquele medicamento, né? Então a Uhum. orientação do judiciário é conceder, mesmo que esse Uhum. medicamento seja muito caro. Por quê? Entendi. Porque entre a vida e o dinheiro é a vida, Sim. né? Então, assim, pode falar, desculpa. Imagina, eu que ia atrapalhar. Mas, por exemplo, um câncer, né, em estágio avançado, que você tem uma quimioterapia que é um remédio específico, seria esse caso. Entraria nesse caso. Isso entraria nesse caso. Por exemplo, Uhum. a questão do câncer, a gente nem precisa da negativa, né? A questão da negativa também é um problema, porque às vezes as pessoas entram lá para qualquer doença. Negativa, para Faz quem não entende, é a negativa do poder público administrativamente, né? Você faz um isso. pedido administrativo e não consegue a concessão. Ou você recebe um não na lata, né? Ou você não recebe nenhuma palavra. Nenhuma Uhum. palavra, a omissão que a gente fala quando o poder público se omite, é uma negativa também, é um não. Aí Uhum. você entra no judiciário. Quando é câncer, não precisa dessa negativa. A pessoa pode entrar direto na justiça, pedir a tutela de urgência que a gente fala, porque é urgente. Falar, olha, a gente precisa desse medicamento específico, tem o laudo médico. Nesse caso da comprovação científica, quem manda é o médico. Né? Juiz não é médico, prefeito não é médico. Bom, com Uhum. exceção, né? Tem prefeito que é médico, mas assim, juiz não é médico, prefeito que não é médico. Você tem o seu médico falando que você precisa daquele remédio, você entra na justiça. Tanto Ah, faz SUS, oi? tanto faz o médico do SUS ou particular. Tanto faz. Aí não precisa Uhum. ser necessariamente do SUS, não tem essa orientação, não. Legal. Às vezes as pessoas falam assim, ah, vai pelo médico do SUS, mas assim, não tem necessidade. Não Uhum. tem necessidade mesmo. As pessoas falam assim para comprovar a pobreza, mas aí o SUS não é só para pobre. Né? Então não tem necessidade. No caso de E aí, orçamentos, é necessário ainda prestar os orçamentos? orçamentos. Ah, sim. Quando a gente Uhum. entra, porque é o seguinte: você chegou lá e falou não para você. Aí você vai na farmácia, o remédio custa R$ 1.000. Você já vai provar que todo mês R$ 1.000 para você não dá para comprar aquele remédio. Mas aí Uhum. lá na farmácia do vizinho lá tá 998. Na outra tá 970. Você junta pelo menos uns 3 orçamentos e leva para o judiciário. Uhum. Por quê? Porque a gente tem um princípio no direito administrativo que é a economicidade, né, que a gente fala, que é economia. Né? Então, o poder público ele precisa ter essa visão ampla de quanto ele vai gastar. Porque Uhum. quando as pessoas entram na justiça, o prefeito ele vai tirar a verba às vezes, de uma outra política pública para poder cobrir aquela decisão judicial. Então, ele precisa saber quanto que ele vai gastar, né? Um planejamento Sim. financeiro. E Uhum. aí, quando você leva os orçamentos, você está colaborando, você está demonstrando a sua colaboração. Geralmente, quando a pessoa não leva, o juiz pede. Né, o juiz ele vai pedir, mas assim, vamos dizer assim, eu quero adiantar meu lado. Já leva os orçamentos, já leva os laudos médicos, já leva os Exames. prontuários, Uhum. exames, toda a sua história de doença, né? Que aqui a gente está falando Uhum. uma questão de ausência de doença, para você conseguir o teu direito. Né? Então, não, Sim. não necessariamente precisa ser pelo particular. As farmácias que a gente fala é farmácia, gente. É a farmácia que tem aqui perto da minha casa, é a farmácia que eu estou acostumada a ir. Enfim, são esses orçamentos que a gente fala. Legal. Bom, acho que as minhas dúvidas eram essas, Fer. Minhas dúvidas. Deixa eu ver se tem mais Bom, uma coisa legal aqui que eu tinha até né? anotado.
para falar, gente, eu, se deixar, eu falo, aí eu tenho que fazer as anotações para limitar. Mas, assim, Hum, tem uma coisa é, que é bom falar também sobre os procedimentos não previstos na Anvisa. Às vezes as pessoas hum, entram para pedir medicamento experimental. E aí o hum, medicamento experimental, ele cai naquela questão, né? É uma doença ultra rara? É uma doença rara? Esse medicamento é só para essa doença? Aí tudo bem. Se esse medicamento experimental, ele é para uma outra doença que já existe outro medicamento, aí não. Aí assim, vamos dizer assim, às vezes as pessoas elas falam assim, ó, eu quero esse remédio específico. Mas às vezes lá no SUS tem um outro remédio que é igual a ele. Ele é o similar que a gente fala. Então, se você entrar na justiça, o juiz não vai te dar um remédio específico que você quer, mas o que tem lá no SUS que é o que dá, né? O que é uhum, para dar, né? Que vai tratar a sua doença do mesmo jeito. Tem também, por uhum, exemplo, que o pessoal entrou esses tempos atrás, que saiu até uma resolução no Conselho Nacional de Justiça sobre o kit Covid. Por que que o judiciário não fornece o kit Covid? Porque ele não tem comprovação científica, né? Ele uhum, caiu, vamos dizer assim, as pessoas começaram a fazer pesquisas em outros países. Se não me engano, eu participei da conferência do Canadá, eles estavam fazendo pesquisas lá com ivermectina, com hidroxicloroquina, e não foi comprovada a vamos dizer assim, eficácia. gente, A a eficácia? eficácia científica do medicamento sobre a doença. Então, Uhum, assim, quando é vírus, geralmente o vírus é muito complicado achar um medicamento específico para vírus, né? O vírus é igual quando a sim, gente pega uma gripe, a gente toma remédio para amenizar os sintomas, mas não para acabar com a gripe. Então, sim, assim, é a mesma coisa a Covid. Então, assim, as pessoas, eu quero entrar porque eu quero tomar hidroxicloroquina. Não, não vai dar certo porque não tem comprovação científica. Eu quero entrar para UTI Covid. Entra a questão do orçamento. O paciente idoso, sim, o judiciário estava concedendo. É um paciente que é mais jovem, ele não estava concedendo. Por quê? Porque o município ele tem uma lista de pessoas esperando e às vezes eram pessoas idosas que estavam esperando. Então tinha uma preferência com idosos, com pessoas com comorbidades. Então, assim, tinha toda uma questão. Não era todos os juízes que tinham esse entendimento, mas assim, por isso que assim, é bem controverso, é bem uhum, polêmico. Então, assim, a gente não tem uma orientação definida, né? Mas mesmo porque problema de UTI no Brasil é antigo, né? O Brasil realmente ele não tem leitos de UTI suficiente para todo mundo, né? Então é uhum, uma questão bem complicada também. uhum. Tem Acho que uma é coisa que isso, o né? Carlos falou aqui que eu nem vi aqui, deixa Eu eu acho que eu ver. respondi, Fer. É, né? Ele Deixa falou eu do ver. pessoal que teve que brigar lá na prefeitura. Acontece isso mesmo, Carlos. Às vezes a gente briga, mas, gente, a questão de você brigar, de você lutar, faz parte. A gente fala faz parte. Quando alguém fala não pra você e você tá precisando do remédio, você tá morrendo, tem alguém que você ama morrendo, você vai brigar. Isso é natural do ser humano. Então, assim, vamos dizer assim, não faz mal. A gente tem que lutar Uhum, mesmo. É o uhum, nosso direito, veio da Constituição. Então, assim, a gente tem que fazer, já que a gente fala tanto de democracia, que a gente quer controlar a política, vamos controlar, vamos mostrar para o judiciário ele serve para isso, o judiciário ele interpreta as leis, ele concede o direito, né? Ele diz o direito das pessoas. Então, se ele sim, serve para isso, vamos atrás. exatamente. Acho que se inteirar do que realmente é o seu direito, né? É você lutar com armas corretas, né? Porque às vezes você perde muita energia lutando de forma que não vai atingir seu objetivo e ainda, né, perdendo tempo numa questão de saúde, você não pode perder tempo, né? Então, acho Não, essa é verdade. que é isso, né, Fer? Fer, Bom, gente, obrigado, foi incrível sua eu que agradeço, participação, seu Gabriel. estudo. Te acompanho há bastante tempo, né? A gente é muito mais do que uma parceira aí, é uma parceria de vida, né? Mas com certeza você é brilhante, amiga. Continua aí que você tem trabalhado muito a favor da democracia. Parabéns. Em setembro estamos aí, gente. Setembro eu vou ser doutora com doutorado. É isso mesmo.
Ei, ai, Então ai. tá, Joia. Então tá. Um beijão, viu? Beijo, Até. gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.